Uma boa tarde a todos. Declaro aberta a 4ª reunião da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao projeto de lei 6583 de 2013, o Estatuto da Família. Informo que encontram-se à disposição dos deputados cópias da ata da 2ª reunião da comissão. Indago ao plenário se há necessidade de leitura da ata. Dispensado, senhor presidente. Bom, solicitada a dispensa pelo deputado Felipe Pereira. Está em discussão a ata. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Aqueles que aprovam a ata permaneçam como se acham. Está aprovada a ata. Bom, a sessão de hoje destina-se à audiência pública sobre o Estatuto da Família, projeto 6583, requerimento que foi apresentado pelo relator, o deputado Ronaldo Fonseca. Eu convido para compor a mesa o pastor Cláudio Soares Duarte. Convido o pastor Cláudio Soares Duarte a compor a mesa. Informo que outros convidados para essa audiência que não puderam estar presentes em razão de agenda terão futuramente remarcada a data de comparecimento à audiência pública nesta comissão. Agradeço ao pastor Cláudio Duarte pela presença. Antes de passar a palavra ao convidado, eu peço atenção acerca dos procedimentos a serem adotados durante a audiência. Considerei 20 minutos ao convidado para exposição de sua senhoria. Logo após será concedida a palavra aos deputados, segundo a ordem de inscrição, por 3 minutos para interpelações e considerações, tendo o convidado o mesmo prazo para a resposta, sendo ainda facultadas a réplica e até tréplica pelo mesmo prazo de 3 minutos. A lista de inscrição para os debates encontra-se à disposição dos senhores deputados na mesa de apoio. Dando início à audiência, concedo a palavra ao pastor Cláudio Soares Duarte. Boa tarde. Agradecer, em primeiro lugar, o convite de poder estar aqui e poder fazer parte de um assunto que acredito que é de suma importância para todos, não apenas uma questão partidária em si, mas uma questão de ordem nacional e até mesmo, por que não dizer, mundial, que diz respeito à família. Eu queria lembrar a vocês que eu sou um pastor e, como tal, eu prezo por princípios que estabelecem Deus no centro das decisões. Eu gostaria que vocês entendessem e, da mesma forma que eu respeito o posicionamento de todos, eu gostaria que respeitassem, os meus posicionamentos, as minhas convicções acerca desse assunto. Hoje, o que eu consigo observar é que vivemos no meio de uma sociedade humanista, onde o homem se tornou o centro das atenções. Eu só gostaria, eu sei que vocês têm autoridade para isso, delegada, acredito que por Deus, para decidir em torno de assuntos tão importantes, mas em suma, de tudo aquilo que eu vim expressar aqui, é para que não abandone os valores de Deus na hora de tomar as decisões. Nós chegamos até aqui com uma família heterogênea, monogâmica e vitalícia. Eu entendo todas as mudanças, eu entendo todos os posicionamentos, como li aqui no projeto, eu vi a importância de tomar as decisões dessas mudanças que a família moderna tem sofrido, mas a única coisa que eu gostaria que tivesse em pauta na mente de vocês, no coração de vocês, é de que no momento de tomar uma decisão, eu sei que o Estado é laico, eu entendo, eu não estou pedindo para que tenhamos uma visão religiosa do tema, não é nada disso.
O que eu gostaria que vocês refletissem é que todos vocês fazem parte de uma família. O que eu queria que fosse refletido é que a família que forma um cidadão, seja ele um político, seja ele um médico, seja ele um advogado, todas as coisas, né, que nós vemos, aliás, me parece que todos os problemas que vemos na sociedade hoje têm o seu berço na família, na formação dos indivíduos. Então, a única coisa que eu peço, humildemente, né, já que eu tenho a oportunidade de estar aqui falando para pessoas tão importantes, tão expressivas, tão significativas, que têm o poder de decisão, é que na hora de tomar uma decisão em torno da família, lembre-se de pensar um pouco nos valores, não religiosos, não, mas nos valores bíblicos, porque o Evangelho ele é irretocável. A Bíblia ela é irretocável. Se o Evangelho fosse um produto, eu diria que ele é um excelente produto. Eu diria que nós estamos enfrentando um problema com a embalagem. As pessoas que se dizem viver segundo o Evangelho segregam, menosprezam. Você está entendendo? E isso me deixa muito triste, porque isso não é bíblico. Então, o que eu gostaria é de fazer essa reflexão com vocês, que vão tomar as decisões. Sei que é apenas o início de uma longa história de ajustes, de solicitação. Eu entendo pessoas que defendem, às vezes, uma camada minoritária. Eu entendo tudo isso, sabe? E uma coisa que eu gostaria de falar, que me entristece muito também, no que diz respeito à família, e que eu não vi abordado aqui, e que talvez pode parecer extremamente absurdo, é porque o grande vilão que nós temos hoje também das famílias é o divórcio. A dificuldade que as pessoas estão tendo de se relacionar. Isso me entristece muito. Eu trabalho com família, eu sou filho de pais separados, eu sei o que é não ter, né, uma família bem estruturada. Hoje, graças a Deus, né, tenho uma família formada há 22 anos, vou para 23 anos. Então, o que eu peço a vocês, diante das decisões que forem tomadas, diante dos posicionamentos, que venhamos evitar o radicalismo, certo? Venhamos evitar, muitas vezes, um embate em torno de situações descabidas. Nós estamos aqui, eu acredito que principalmente vocês, para ver o bem-estar da sociedade, o bem-estar e a felicidade do ser humano. Eu não sei se vocês conhecem um pouco o meu ministério, mas eu trabalho com humor. Então eu não tenho o desejo de ver ninguém triste, ninguém chorando. Por isso eu não estou aqui para menosprezar, nem para segregar ninguém. E o meu pedido é esse, a todos vocês, certo? Que hoje iniciam essa observação, que eu sei que trará muitas divergências. Mas o importante para mim é que ela está em pauta. O importante para mim é que eu acredito que todos vocês querem o melhor para as pessoas. Muitas vezes que vocês representam. E até o melhor para as pessoas que vocês muitas vezes não representam, porque não votaram em vocês para estarem aqui. Mas é uma representação que vocês exercem. Então, eu peço a vocês, quando for observar uma pauta, esquece o pastor A, o pastor B. Esquece a denominação tal, a outra denominação. Esquece a religiosidade. Esquece o falatório em demasia sobre dinheiro, prosperidade e outros absurdos, outras coisas descabidas, que eu entendo, né? Eu costumo dizer numa linguagem aqui evangélica que Jesus morreu para levar os nossos pecados e não a nossa inteligência. Então eu acho que nós somos cabeças pensantes, podemos pensar, mas eu gostaria que vocês, ao tomarem as decisões, vocês que podem mudar a história, certo? Tomem essas decisões, também observando os valores de Deus. Talvez eu esteja falando, mas eu não acredito em Deus. Então vamos deixar Deus de lado. Vamos falar sobre a Bíblia. E se alguém achar em algum momento que a Bíblia recomenda se fazer algo que é ruim para você, ou então diz a você para não fazer algo que é bom para você, sei que vocês devem ler bastante, procure algo que a Bíblia manda você fazer, ou que orienta
você a fazer que é ruim para você. Ou procure algo que a Bíblia orienta você a não fazer. Então, se eu estivesse aqui falando e não tivesse nada em torno de religiosidade, porque não é isso que eu vim aqui falar, eu sei que vocês veem todas as camadas, vocês estão aqui para tomar decisões que vão ser vividas por todas as classes de pessoas. O que eu peço é apenas um pouco de reflexão, é apenas um pouco de bom senso na hora de avaliar as questões, certo? É isso que eu peço, certo? E, na verdade, é isso que eu desejo, uma sociedade feliz, uma família feliz. Esse é o meu objetivo e aqui eu encerro. Pronto. Finalmente temos um pastor que consegue no parlamento surpreender até os deputados, né? Com objetividade e também com conteúdo. Nós temos algumas pessoas inscritas para falar sobre esse tema e, obviamente, que o privilégio é do relator, que começará com as suas indagações a respeito do tema. E temos aqui escrito, por enquanto, 4 deputados federais e, na sequência do deputado Ronaldo Fonseca, também se pronunciarão. Então, com a palavra, o relator, deputado Ronaldo Fonseca. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nosso amigo, pastor Duarte, Cláudio Duarte, obrigado pela sua presença conosco aqui. Bom, eu queria, obviamente, senhor presidente, talvez até depois voltar, no final, a falar algo mais sobre esta audiência, mas eu queria, já iniciando, dizer que foram convidados para estar aqui o ministro Aires Brito, do Supremo Tribunal Federal, ex-ministro, nós consideramos sempre ministro, e ele justificou a sua ausência, porque hoje há uma solenidade no Supremo Tribunal Federal, agora à tarde, em que ele é a pessoa que está sendo homenageada, porque vai se tirar foto dos ex-presidentes do Supremo Tribunal Federal, por a razão dele não poder estar aqui. Foi convidado também a doutora Regina, que é presidente do Instituto de Defesa do Direito de Família e Sucessões, e por conta de uma agenda pessoal, ela também não pôde estar. Foi convidado também o arcebispo do Rio de Janeiro, me falha agora o nome, Cardeal Dom Orani. Ele também, por questão de agenda pessoal, não pôde estar. E foi convidado o pastor Silas Malafaia, que também declinou por conta de agenda. Acredito que esta audiência ela ficou muito curta, a data de realização dela, e por isso tivemos um pouco prejuízo com respeito à presença desses outros convidados. Até porque, eu como relator, eu tenho dito o seguinte, que nós precisamos ouvir a sociedade. E ouvir a sociedade significa ouvir todas as opiniões da sociedade. Nós não vamos conduzir esta comissão, ou as audiências públicas aqui, ou o meu voto, o meu relatório, ouvindo apenas um lado da sociedade. Vamos ouvir todos os lados da sociedade, todos aqueles que pensam a respeito do tema. De forma que ter a presença de um pastor aqui na audiência, que hoje, inclusive, uma deputada que defende muito a família homoafetiva, ela quis, num programa de televisão, que nós temos entrevista, ela quis até dizer que eu estava apenas convidando o religioso para estar aqui. E não é verdade, até porque eu quero que os deputados e as deputadas que são membros desta comissão, que eles se sintam, isso não precisa nem ser recomendado aqui, mas que sintam bem à vontade para convidar quem você achar que deve ser convidado. E isso vem para o debate aqui e nós vamos, então, aprovando o requerimento, obviamente, que queremos a presença daqueles que os senhores e senhoras deputados indicarem para estar presente aqui. Mas eu queria, senhor presidente, dar assim ao pastor Cláudio Duarte a oportunidade que ele colocasse para nós aqui o seguinte, pastor Cláudio Duarte, nós somos acusados muitas vezes, aqueles que defendem a família tradicional, a família natural, nós somos acusados de que
essa defesa ela é feita muitas vezes apenas dentro do aspecto religioso. Apenas dentro do aspecto religioso. E somos todos nós que defendemos a família tradicional, a família natural, acusados de homofóbicos. Então eu gostaria que, se fosse possível, o senhor falasse para nós aqui sobre, deixar um pouco mais claro, como é que é a homofobia, essa questão da homofobia e esta questão da defesa da família tradicional, da família natural, que há sempre uma acusação de que esta é uma defesa religiosa. Sim. Religiosa, simplesmente religiosa. Então eu queria que o senhor pudesse se manifestar sobre este assunto, sobre este tema, para que pudéssemos aqui formar esta opinião, até dando oportunidade para que outros possam também se manifestar sobre esse tema. Bom, Antes mesmo de Vossa Senhoria se pronunciar, eu queria só registrar a presença dos deputados federais que estão prestigiando essa audiência pública. Já estiveram conosco aqui o deputado Anderson Ferreira, que precisou se retirar. Esteve também aqui conosco o deputado Paulo Freire, imagino que Sua Excelência precisou se retirar. Está conosco aqui o deputado Marcelo Aguiar, pastor Marco Feliciano, o nosso relator Ronaldo Fonseca, o nosso presidente Leonardo Pisciani também precisou se retirar, e também o Áureo, o deputado Áureo, aqui está, e o nosso Grilo famoso, né? Mineiro famoso. Portanto, esses são os deputados que até o momento tiveram conosco aqui, alguns vão estar até o final. Deputado Felipe Pereira presente. Desculpa, Felipe, eu anotei aqui, porque Vossa Excelência não é membro da comissão, terminei, desculpa. O deputado Felipe Pereira. Tem Vossa Senhoria a palavra. Bom, o que eu observo diante de toda essa situação é que hoje vivemos um período de intolerância. Eu acho que a grande dificuldade é conseguir expor as ideias de uma forma clara. Eu tenho os meus posicionamentos, né? Talvez eles não sejam nem tão importantes assim para muitas pessoas, mas eu queria desde já dizer que eu não sou a favor a nenhum tipo de discriminação, certo? Eu não sou a favor. Mas eu também não posso, não apenas no cunho religioso, negociar com determinados valores da minha fé. Eu não tenho tanto conhecimento assim de causa, talvez tenham pessoas com muito mais conhecimento de causa do que eu, mas no que diz respeito à ciência, eu acredito que ainda não foi comprovado que uma pessoa nasça, né, com a homossexualidade, ou seja, homofetividade, como queiram chamar, certo? Eu acredito que isso ainda não foi. No meu entendimento, nós vivemos hoje um desequilíbrio. Eu acho que eu colocaria essa palavra como uma palavra, um desequilíbrio no que diz respeito à sexualidade. Eu tenho acompanhado e visto muitas coisas, não apenas como pastor, porque graças a Deus eu consegui e consigo ser ouvido por todas as camadas e todas as classes. Então, eu vejo que hoje é sexo com criança, é sexo com animal, é sexo com defunto, é sexo em grupo, é sexo não consensual, é sexo com pessoas do mesmo sexo, é sexo com computador. E na minha visão, hoje, a nossa sociedade está vivendo um momento onde enfrenta um desequilíbrio emocional, certo? Fora a questão religiosa, deixando a questão religiosa de lado, eu não vejo de forma salutar, não vejo de forma sadia. E eu acredito que se tivesse um médico aqui, sentado, ele também, um médico sério, não recomendaria nenhum tipo de relacionamento. Sei que esse é um ponto muito polêmico, muito difícil de se abordar por causa de ideologias, de pensamentos,
Mas eu entendo que há muitas pessoas desequilibradas que não compartilham de um posicionamento sério, que não buscam a integridade das pessoas. Eu entendo perfeitamente isso. Eu não posso falar em nome delas. Eu não posso falar em nome de todas. Certo? Eu só acho que você poder manter o seu posicionamento, certo? A sua posição, eu não vejo como homofobia. Certo? Eu acho que é um posicionamento que você pode manter, que você pode expressar a sua opinião sem conseguir agredir a ninguém. O que eu vejo é a dificuldade, às vezes, das partes se ouvir, as argumentações, às vezes, calorosas demais, muitas vezes tomadas por situações que fica difícil de se entrar num acordo. Fica difícil de se observar de uma forma mais séria, mais branda. Então, eu acho que observar todo aquele que vive segundo o preceito, né, religioso como homofóbico, ou até mesmo aquele que não, mas que tem um posicionamento, certo? De, às vezes, não concordar, não ser a favor. Então, o meu posicionamento é esse. Eu observo dessa forma, certo? E é o que eu estou dizendo, talvez não seja tão relevante para vocês o meu posicionamento, mas vocês têm, com certeza, o poder da relevância nas mãos. Isso que me importa. Para mim, como é a primeira vez estando num ambiente desse, para mim é um ambiente meio que inóspito, talvez eu não consiga me expressar de uma forma, né, plausível aqui, ou totalmente enquadrada no sistema, mas o que eu sei é que eu estou falando para pessoas importantes. O que eu sei é que eu estou falando para pessoas que podem fazer a diferença. Então, eu volto onde eu iniciei. Eu espero que vocês façam a diferença, olhando de uma forma sóbria, não os extremistas, porque há extremistas dos dois lados. Certo? É para esse olhar que eu não gostaria que vocês observassem. Certo? É esse o foco que eu gostaria que vocês não tivessem. Certo? É esse foco da homofobia. Isso, para mim, é intolerância. Isso, para mim, é algo que não deveria existir. Mas, infelizmente, nós estamos no meio dessa situação toda. E vocês terão que administrar essa situação. Ok. Nós temos aqui uma lista de inscritos. Não sei se o relator quer mais fazer alguma pergunta. Antes mesmo de poder seguir a lista dos inscritos, há um pedido do deputado federal, pastor Marco Feliciano, de uma inversão de pauta, se é que existe na lista de inscritos, né? Sua Excelência parece que tem um compromisso inadiável, e aí eu pergunto se os deputados têm alguma coisa contra, eu posso ceder a palavra a ele em seguida, seguir a lista, pode ser? Há concordância em todos? Tá bom. Antes de Vossa Excelência ter a palavra, pastor Marco Feliciano, eu queria dizer duas frases apenas ao nosso ilustre convidado, pastor Cláudio Soares Duarte. Eu notei que quando Vossa Excelência fez a introdução, Vossa Excelência falou sobre a importância de diversas vocações ministeriais. Uns optam pela prosperidade, outros optam pelo tradicionalismo, cada qual segue um caminho, e dentro desse universo eclesiástico parece que é muito fértil o campo para as pessoas optarem por um segmento teológico pastoral. E eu disse tudo isso para parabenizá-lo por ter optado por cuidar de famílias. A nossa impressão e a nossa convicção é que a salvação do país está, com certeza, no resgate da boa família, da família que se preocupe com os que estão dentro de casa, porque se preocupar com os que estão dentro de casa, isso vai refletir lá fora de casa, na rua, na comunidade, no bairro, no estado, no município onde moro. Portanto, eu queria deixar esse registro, e com esse registro eu passo a palavra ao pastor Marco Feliciano, que deve fazer as suas perguntas em 5 minutos ao nosso ilustre convidado, o pastor Cláudio Soares Duarte. Eu agradeço.
Senhor presidente, deputado Silas Câmara, quero cumprimentar também o relator desse estatuto, que é o deputado Ronaldo Fonseca, e cumprimentar o nosso convidado, que é o pastor Cláudio Duarte. Estava aqui ouvindo o senhor falar, conheço o senhor de vídeos já, e o senhor tem sempre uma... É bem explícito no falar, né? E eu sinto o senhor um pouco acanhado aqui. E até entendo. O assunto que traz essa comissão e esse estatuto é um assunto quase que indigesto. A família, ela tem sofrido ataques de todos os lados, frontalmente, de cima para baixo, de baixo para cima. E o politicamente correto hoje é muito difícil, porque uma palavra mal colocada, mal explicada, mal entendida, interpretada, é o suficiente para que se destrua a imagem de um ser humano. E eu sou mestre nisso, PhD em sofrer retaliações por questões desse tipo de assunto. Mas o assunto que, ora, traz à baila essa reunião é um assunto muito sério. E não tem meios termos para falar. Daqui a alguns dias nós vamos ter aqui reuniões acaloradas, porque não há, entre as duas partes, ligamento. O senhor falou até, fez a proposta que deveria haver aqui o equilíbrio. Não existe equilíbrio aqui nesse quesito. Por quê? O radicalismo não impera de ambas as partes. Eu digo porque eu faço parte de tudo isso aqui. Eu conheço o radicalismo que vem da outra parte. Tanto é que não há ninguém aqui da outra parte. Não aceitam, não partem para o diálogo, não querem discussão, não querem entender, não se dá o direito ao contraditório, ou seja, deixa a reunião aqui só para nós e quando terminar a imprensa vai dizer que foram só fundamentalistas religiosos e homofóbicos disfarçados e outros eufemismos mais para tentarem denegrir a nossa imagem. O que eu queria dizer ao nosso relator é que, ao se aprofundar no seu relatório, trouxesse à baila, se for possível, deputado Ronaldo Fonseca, um pouco de história para que os nossos parlamentares pudessem entender. Né? Toda a desconstrução da família não começa apenas aqui no século XXI. Tudo isso tem a base em Karl Marx. E quando eu falo de Marx, eu não estou falando aqui do marxismo antiquíssimo, do marxismo que imperou dentro da Europa, de um marxismo do proletariado contra a burguesia. Eu falo do outro marxismo, marxismo criado só para o nosso Ocidente, que é o marxismo cultural. Quando se estuda Karl Marx, nós vamos ver que Marx consegue, depois de tanto usar a sua mente, que era brilhantíssima, entender que o problema de toda família começa na opressão que começa do pai para a mãe, e depois da mãe e o pai para o filho. Então Karl Marx diz que a grande opressão começa dentro de casa. E ele, como sendo o pai do liberalismo, quer que todo tipo de opressão caia. Então a primeira coisa que tem que acontecer é uma ruptura no seio da família. O marido não pode ser o cabeça do lar, então aí vem os grupos feministas. E em busca da sua liberdade, acabam extrapolando quando dizem, por exemplo, que o bebê que está dentro do corpo delas é um órgão delas, elas podem extirpar a qualquer momento, aí entra-se a questão do aborto. Então assuntos como aborto viram à baila dentro desse planejamento, dentro desse estatuto da família. Também virão à baila a nova estrutura familiar. Nós não podemos fazer vistas grossas, senhores, porque nós vivemos na pós-modernidade, deputado Felipe. E a pós-modernidade é extremamente complexa, principalmente no nosso Ocidente, onde os grandes governos são governos de esquerda. E sabemos muito bem qual é o pensamento de todos os governos de esquerda. Eu me lembro que quando criança, na igreja, falavam para mim que ia aparecer um político, que ele era barbudo, na época ele ia fechar todas as igrejas. E os pastores se apavoravam. E aí veio um outro grupo de pastores dizendo, não, nada disso é verdade, isso aí é pensamento, não há comunismo no Brasil. E interessante que hoje, aqui como parlamentar, anos passados, eu digo que era tudo verdade. Só que não era verdade como nos foi imposta, porque a gente achava que ia vir com um cadeado e lacrar as igrejas, deputado Marcelo Aguiar. E não foi isso que aconteceu, usaram mecanismos de leis para isso. Vem a lei do PSIL, vem a lei da poluição visual, são leis criadas nesse parlamento que vão impedindo a igreja, e a igreja que tem como célula máter a família, e a família como célula máter de toda a sociedade. Então, eu gostaria muito que o deputado Ronaldo Fonseca pudesse incrementar o seu relatório citando um pouco sobre a filosofia de Karl Marx, para que as pessoas entendam que nós não somos aqui pessoas ignorantes, que lutamos apenas por um credo religioso. Né? Falei sobre o aborto. O ano passado, na Comissão de Direitos Humanos, nós falamos sobre a adoção. Há no Brasil hoje um gravíssimo problema na questão da adoção. Eu estava num programa de TV há 2 semanas atrás e fui questionado. Então o senhor é contra o casamento gay porque o casamento gay vai dar às pessoas o direito de adoção de crianças.
Eu disse, exatamente esse é o meu pensamento, como é o pensamento de mais de 1 milhão de pessoas na França que foram para a rua contra o casamento. Aí eles botam até uma musiquinha bem melancólica, deputado Silas, para dizer assim, mas então você prefere uma criança ficar na rua da amargura do que ter 2 homens que são ricos, importantes, e darem a ela um pouco mais de sobrevida com uma família. E eles usam esses tipos de eufemismo, essas palavras, para atingir a gente, porque esse é a grande arma da esquerda. É nos jogar contra o povo usando apelativos emocionais. E então eu respondi àquele jornalista o seguinte, falei, amigo, o problema não é esse. O problema é que nosso país tem 30 mil casais héteros na fila para adotar uma criança. Tem 5 mil crianças cadastradas. E esses casais héteros não conseguem adotar as crianças por causa da burocracia. Então, que dentro desse estatuto possamos criar algum dispositivo para que desburocratizasse esse tipo de pensamento sobre a adoção familiar. Então, o assunto é complexo, nós vamos ter aqui muitas brigas, nós vamos falar aqui sobre muitas coisas, e eu quero já agradecer, porque o meu tempo está vencendo, ao deputado Silas por ter concedido, os parlamentares por terem permitido que eu falasse à frente de todos os demais, agradecer ao deputado Cláudio Duarte, não estou profetizando não, viu? Ao pastor Cláudio Duarte, dizendo que o seu trabalho pelo Brasil tem que ser reconhecido e muito mais enfático depois de hoje, porque o senhor está vendo aqui a opressão que a gente sente, né? Vai ter dias aqui que isso aqui vai estar entupido de gente, palavras as mais simples são aquelas que nem pessoas de 18 anos podem ouvir. Mas nós não temos medo, a comissão está formada, foi formada com o apoio da casa, e nós vamos lutar pela família brasileira. Não somos contra pessoas aqui, somos contra a opressão que a família brasileira vem sofrendo. Muito obrigado. Bem, não houve perguntas, vamos então ao deputado Áureo, que é o nosso próximo deputado a utilizar a palavra. Senhor presidente, Silas Câmara, relator Ronaldo Fonseca, colegas parlamentares, primeiro eu quero agradecer, eu fiz a indicação do nome do pastor Cláudio Duarte e a disponibilidade do pastor Cláudio Duarte comparecer aqui na nossa comissão e nos prestigiar esse dia. Eu tenho uma preocupação muito grande com o tema e é muito claro hoje para todos que nos assistem pela internet, todos que nos acompanham pela TV Câmara. Esse tema é um tema muito discutido na casa. Quando a gente fala de Estatuto da Família, né, vai aparecer várias discussões que não está no texto básico aí. Como o pastor e deputado Marcos Feliciano colocou agora da adoção, que é um problema no nosso país. Problemas importantes que vão ser discutidos nesse estatuto, que vai começar a abrir o tema e isso vai chegar a essa comissão. Não vai ser rápido, não vai ser fácil e vai ser discutido aqui. Eu já acompanho o trabalho do senhor, pastor, há algum tempo, até porque o senhor é pastor na nossa cidade, na cidade do Duque de Caxias, e ali começou o seu ministério. Eu quero fazer uma pergunta muito clara. A família é a base da sociedade. Já é um consenso de todas as correntes e convicções. O senhor trabalha, eu já acompanhei de perto, essencialmente com família no nosso país. Hoje não só mais em Duque de Caxias, não só mais no estado do Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. O papel da comissão é um papel de propor aqui uma legislação para a família brasileira. Para que possamos encontrar a direção desse trabalho e propor uma mudança que melhore a vida da família brasileira, que esse é o nosso objetivo aqui, sem discutir religião, mas discutir em si a questão principal, que é a família. Quais os problemas enfrentados na prática, no dia a dia, que o senhor vê que a gente possa propor aqui a mudança no nosso país, para que a gente possa encontrar a solução que a gente busca aqui. Acho que hoje a gente tem problemas diversos, cenários diversos, e quando a gente fala em família fica abordando só 3 temas.
né? Quando a gente fala em família hoje, a gente pega 3 temas polêmicos e isso cria uma grande confusão e acha que a gente só vai discutir isso. Só vai discutir a questão da relação homoafetiva, só vai discutir isso e vai falar que isso é família na grande discussão. E não é só isso. A gente tem um problema no Brasil e discussões nessa casa aqui importantes que vai acontecer esse ano, a redução da maioridade penal, que atinge a família brasileira, né? Hoje é um cenário que a televisão nos coloca contra, né? E aí tem correntes que hoje define que é importante reduzir a maioridade penal e tem correntes que não define. A gente tem discussões nessa casa que divide e a gente tem um problema sério. E eu que faço parte da bancada evangélica aqui, a gente só nos une para apanhar. Aí a gente se une. Quando os evangélicos apanham muito, tem união. Nas grandes discussões que a gente tem que estar unido para vencer nessa casa, a gente fica separado. E não só a bancada evangélica, mas como a bancada da família, que inclui o católico. Eu acho que a gente tem um tema importante para se trabalhar. Eu acho que o papel dessa comissão aqui é um papel importantíssimo para a sociedade brasileira, para a gente encontrar caminhos. Para a gente encontrar caminho para crianças que querem ser adotadas, como o pastor Marcos Pereira colocou, pelo um pai e pela mãe. Por que tanta burocracia? Por que tanta dificuldade de um pai ou uma mãe adotar uma criança nesse país? E não se criar, né, essa discussão que é melhor tirar uma criança da rua para ser adotada pelos pais, porque a gente não está vendo o outro lado da história e estão passando isso para a sociedade. Então, com a experiência que o senhor tem, um tema que o senhor colocou que a gente tem que discutir, que é a questão do divórcio, e aí o senhor ficou conhecido nacionalmente por um vídeo na internet com essa questão, o senhor tem a oração do divórcio, isso é muito conhecido hoje por todos, e é claro, quando a gente passa no corredor da Câmara, em todo lugar, as pessoas querendo parar, querendo falar com o senhor, a gente fica feliz com isso, mas o que o senhor acha que a gente tem que propor na mudança? O que é isso que a família brasileira precisa hoje para a gente encontrar o caminho e a direção para fazer a mudança que esse país tanto precisa de investir na família brasileira? Bom, o que acontece é o seguinte, como vocês mesmos disseram, aqui diversos temas ao longo da história, né, vai ter que ser abordado para ajustar todas essas coisas e talvez não se consiga acertar tudo no mesmo momento. Hoje, né, para mim, um dos maiores males da família é o divórcio, certo? Para mim, hoje, um dos maiores, dos grandes males contra a família é o álcool. Hoje nós vivemos momentos onde, há um tempo atrás, uma adolescente por minuto ficava grávida no Brasil, segundo estatísticas, certo? Então, os temas são de... essa visão de criar algo que proteja, que mantenha a integridade da família, é fundamental, né? O estatuto que possa dar à família uma cara, uma diretriz, uma forma, né? Eu não tenho aqui conhecimentos de leis, toda essa estrutura. Se vocês me conhecem, ou quem me conhece um pouco, eu sou muito prático, muito simples. Hoje eu trabalho contra o divórcio, certo? É o que eu luto bastante, porque é a destruição. Eu não sei o que vocês podem fazer contra o divórcio. Eu confesso que eu não sei. Eu não sei se vocês já pensaram alguma lei, né, que pudesse manter a integridade da família no que diz respeito a isso. Porque eu acho que não há violência maior para uma família, para um filho, ver o pai embora de casa, ver a mãe embora de casa. Às vezes, muitas vezes, na maioria delas, com a simples prerrogativa, eu não amo mais, eu não quero mais viver, eu tenho o desejo de ser feliz. Eu não sei se isso já passou na mente de vocês, sabe? O que é uma criança de 2, 3 anos perguntar cadê o papai, cadê a mamãe? Eu não sei, sabe? Eu não sei se às vezes se pergunta isso. Aí a criança cresce sem uma figura paterna, sabe? Começa a enfrentar problemas na escolaridade, que aliás a educação
deveria ajudar por demais, e a gente sabe que hoje tem prejudicado, com muitas inserções de coisas que nós sabemos que não são salutares para as nossas crianças. Hoje, quando o assunto é divórcio, que para mim é o ápice de todas as coisas, me parece que as coisas se acabam degradando ali, e eu tenho que ver, e muitas vezes, pastores divorciados, sabe? Hoje, quando a gente fala de pedofilia, quando a gente fala de violência doméstica, entende? Hoje, tantas são as coisas, tantos são os problemas da família. E se vocês puderem dizer, quem anda trabalhando a favor da família? Quem ainda tem coragem de subir e de vir falar contra divórcio, onde o bem-estar pessoal está acima de tudo, onde o importante é que eu seja feliz, se é que eu posso ser feliz, se é que existe sucesso longe do fracasso da família. Então, preservar os valores da família, resguardar, criar sua estrutura, que ainda é apenas muito prematura, o que eu vi aqui. É praticamente um embrião. É algo, como disse o deputado, vai se agregar valores, vai ter dias que as discussões serão acaloradas. Mas eu votei em gente que está aqui. Eu acredito nas pessoas que estão aqui. Então, às vezes, eu estou tendo a oportunidade de estar aqui. Mas se o povo tivesse, condições de estar aqui para dizer para vocês o que vocês têm que fazer para melhorar a situação, seria meio que descabido essa estrutura. Então, eu acredito que todos sabem quais são os problemas da família. E eu estou aí lutando. Eu estou aí falando, expondo. Comecei numa igreja local, fui para uma igreja do Estado, abrangendo o Estado, fui para o Sudeste, hoje tenho ido pelo Brasil, tenho viajado para o exterior, hoje tenho a oportunidade de falar em cadeia nacional, no momento, porque o assunto é o assunto que está em pauta. Essa é a questão. Então, o que pode se fazer para melhorar? Eu não sei. Existe em algum momento, ou em algum local, talvez vocês saibam me dizer isso, algum órgão, algum local onde o casal em crise possa receber um aconselho de alguém? Onde, se eu quiser me separar da minha esposa, eu posso ir lá e pedir um conselho, uma orientação de alguém preparado? Esses dias, numa entrevista, alguém me perguntou, o senhor tem alguma formação? O senhor é formado em terapia familiar, psicologia? Eu falei, não. E me disseram, o senhor não tem medo de dar conselho para as pessoas se o senhor não é preparado? Eu disse, eu não tenho. Porque todos os conselhos que eu dei até hoje, ninguém voltou para dizer, acabou com o meu casamento. Entende? Ninguém voltou e disse, aquilo que o senhor falou destruiu a minha família, porque esse não é o meu objetivo, esse não é o meu foco. Então o que nós podemos fazer? Diminuir o divórcio, diminuir o adultério, fazer algo pela pornografia, que está trazendo consigo uma doença nova, onde pessoas não têm mais prazer no sexo, mas sim no sexo virtual. Mas está tudo muito precoce. Certo? Nós, às vezes, com a nossa visão, somos retrógrados, ultrapassados, intolerantes. Tudo que falamos parece que tem duplo sentido. É ou não é verdade? Todas as colocações parecem agressivas. Não. O que tem que se fazer é tomar uma providência agora. O momento é esse. Porque o melhor momento de lavar uma panela é quando ela está quente. Sai mais fácil. Então é um momento acalorado? Sim. Vai ser difícil? Sim. Mas é possível? Sim. É possível. Então, eu vejo divórcio, adultério, pornografia, pedofilia, violência doméstica, homoafetividade, homossexualidade, como queiram chamar, tem destruído as famílias. E que famílias são essas? As nossas.
E se você pensa que os nossos filhos não têm nada a ver com essas crianças que estão crescendo sem família, espere os nossos filhos cruzarem com eles num semáforo e levar um tiro na cabeça. Aí as nossas histórias de famílias bem-sucedidas, ou não é? Se tornam trágicas. Mas eu vejo e acredito na família e vou lutar por ela. Se eu vou ser compreendido ou não. Eu tento ser o mais maleável possível, deputado. Certo? Porque às vezes algumas vozes que te ouvem não me ouvem, porque eu sou mais bem-humorado. Mas algumas vozes que não te ouvem, me ouvem. E tem que ser falado para todo mundo. Então, esse é o objetivo. Nós queremos ser ouvidos. Às vezes de uma forma mais dura, de uma forma mais colocativa, mais explosiva, talvez de uma forma mais bem-humorada, mas eu vou continuar lutando pela família. E o que eu peço para vocês é que lutem, não desistam dela, porque ela é a base do nosso país, ela é a base da sociedade, ela é a base do mundo. Ok. Só para estabelecer uma regrinha, nós temos agora inscritos o deputado Marcelo Aguiar, o próximo deputado a se pronunciar, depois o deputado Felipe Pereira e depois o deputado Jefferson Campos. Quero registrar aqui a presença do deputado Jair Bolsonaro, também do nosso companheiro Marcos Rogério e do pastor Jefferson Campos, que também são deputados federais que estão participando ou passaram por essa audiência pública, para prestigiar todos os nossos companheiros. E eu queria combinar com os nossos amigos, companheiros deputados federais, que nós ouviríamos os 3 próximos deputados federais, até por conta de que nós temos uma votação acontecendo em plenário, já começando agora, a eleição do primeiro vice-presidente dessa casa. Então nós ouviríamos Marcelo Aguiar, Felipe Pereira e Jefferson Campos, aí o nosso expositor responderia às indagações e faríamos uma última com, no caso, o nosso querido amigo deputado Marcos Rogério e também, se quiser utilizar a palavra, o Jair Bolsonaro e encerraríamos com o nosso relator fazendo aí vamos dizer assim, o arremate da audiência pública. Pode ser assim? Todos concordam? Ok? Então vamos começar. Queria apenas também registrar a presença do pastor Lelis Washington, pastor Lelis, que é presidente da Comissão Política da CGAD. Pois não, muito prazer em recebê-lo nessa casa, pastor Lelis. Sua Excelência, vou ensaiar assim, se colocou ali no local que eu terminei pensando que tinha saído. Então, ouviremos agora o deputado Marcelo Aguiar. Obrigado, presidente, pela palavra. Quero parabenizar os trabalhos, parabenizar o nosso querido Ronaldo Fonseca, que é o relator desse projeto, o Anderson Ferreira também, que foi o propositor desse PL, e também agradecer já e parabenizar o pastor Cláudio Duarte, que acompanhamos o seu trabalho pela internet, vemos e tive em cultos que o senhor ministrou para casais especificamente, e sou um admirador do trabalho que o senhor realiza em todo o Brasil, no resgate da família brasileira, e no momento tão difícil que nós estamos vendo a destruição em massa da família no Brasil. Muito se fala da internet, muito se fala de pedofilia, mas isso aqui que nós temos na mão hoje, esse tablet aqui que teve esse iPhone e tablets que tem crescido no Brasil de uma forma assustadora, tem sido, isso aqui na verdade é o câncer do século XXI, essa é a grande verdade. Isso aqui tem destruído famílias, casais, e tem aumentado o maior número de adultérios e traições que nós temos visto na família brasileira. Nós mesmos, parlamentares, nós votamos matérias nessa casa, votamos o Marco Civil da Internet há um tempo atrás, há meses atrás, que deixou muito a desejar ainda para a sociedade brasileira, essa é a grande verdade. Votamos algo que foi apenas para dar uma resposta à sociedade, mas esse Marco Civil da Internet, nesse atual momento, ele é muito deficiente naquilo que deveria ter regras hoje para situações igual essa que o senhor está falando aqui hoje. Um trabalho de psicologia ou um trabalho de realização do governo ou que possa ter para casais esse sentido que o senhor tem colocado, isso não existe. Isso não existe nem para quem precisa de um programa hoje, na grande verdade, quanto mais em projeto. E acho que essa é a grande oportunidade do Estatuto da Família ao colocar isso em prática. Esse Estatuto veio no momento certo, um momento oportuno para a gente dar uma grande virada na história realmente da família. Precisamos disso. Acho que a tua contribuição, falando a respeito da tua história
já é uma contribuição muito boa para essa comissão e para muitas pessoas que estão aqui hoje. Então, eu não tenho perguntas específicas, porque eu acho que realmente a audiência hoje está nessa dimensão, mas quero parabenizá-lo mesmo pelo trabalho e pela contribuição que o senhor tem trazido hoje nessa comissão. Muito obrigado, deputado Marcelo Aguiar. Registro também a presença da ilustre deputada Antônia Lúcia, pelo Estado do Acre. Prazer. Certo? Vamos ao próximo deputado Felipe Pereira. Tem Sua Excelência a palavra. Senhor presidente, deputado Silas Câmara, amigo, pastor e deputado Ronaldo Fonseca, grato amigo também, irmão em Cristo, pastor Cláudio Duarte, caros colegas de bancada, cumprimentando aqui a nossa deputada Antônia Lúcia, companheira de PSC, e a nossa figura feminina aqui do parlamento, representando, tá até verde, né, que é a cor do nosso partido. É, rapaz. Mas é uma satisfação estar aqui hoje nessa comissão, apesar de eu não estar aqui como membro, deputado Silas, até porque, como retornei de um período onde estava licenciado como secretário de Estado lá no Rio de Janeiro, e não tive a oportunidade de chegar a tempo de estar inscrito aqui como membro da comissão. Mas é só uma rápida participação que quero colocar aqui, pastor Cláudio, e caros colegas, aqueles que nos ouvem pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, que quando a gente fala de família, a princípio, pastor Cláudio, todo mundo acha que nós estamos falando apenas do segmento evangélico, do segmento religioso em geral. Mas eu tenho algumas experiências que tenho vivido desse último ano para cá, onde várias reuniões e participações com a sociedade civil como um todo, e algumas reuniões até interessantes, que em locais bem neutros, com pessoas muitas vezes consumindo ali a sua cerveja, né, e tudo, as pessoas me paravam e perguntavam: deputado, o que o senhor pode fazer para instalar a censura no Brasil? Censura, Bolsonaro. As pessoas... O Brasil, pastor Cláudio, o Brasil, Bolsonaro, ele não está concordando com esta porcaria de Big Brother que tem na nossa televisão, onde ali o que acontece é o estímulo total a toda prostituição em rede nacional que nós temos. A Rede Globo de televisão, ela simplesmente embebeda todo mundo dentro daquela casa, daquele programa, para que as pessoas possam se prostituir e, a partir daí, passar à sociedade um exemplo que não deve ser seguido. E quando eu estou dando esse exemplo aqui do Big Brother, não é porque eu, Felipe Pereira, apenas tenho alguma coisa contra. Não! A sociedade está clamando para que essa porcaria saia da nossa televisão. Essas novelas que só pregam promiscuidade também saiam das nossas televisões. Semana retrasada, eu retornando num voo para o Rio de Janeiro, eu me deparei com um senhor já dos seus 68 anos, que não é cristão, não é evangélico, Marco. E ele falou para mim: Felipe, eu lutei contra a ditadura, eu lutei contra vários movimentos, diretas já, tive participando de todos esses movimentos que teve no Brasil. Mas se tem uma coisa, isso ele falando, um senhor de 68 anos, e repito, eu sou evangélico, a grande maioria que está aqui nesse plenário hoje, parlamentares também são cristãos evangélicos. Não estou falando de um segmento religioso, estou falando da sociedade. Ele virou para mim e falou: como que uma TV brasileira, que é uma concessão pública dos canais abertos, é concessão pública, permite que temas totalmente contra os princípios da sociedade, não é princípio cristão, não é princípio religioso, princípios da sociedade, de formação da nossa sociedade, sejam totalmente deturpados para todas as casas brasileiras? Como que isso pode acontecer? Então, esses são só exemplos que eu estou citando aqui, pastor Cláudio, de assuntos que correm na sociedade. É no dia a dia. Por favor, pastor. Uma partezinha, 30 segundos, só para enriquecer o seu testemunho. Na última edição do Big Brother, as últimas 3 sessões, os últimos 3 domingos, o Big Brother perdeu em audiência para o programa do Silvio Santos. Um velhinho de 82 anos, com a fórmula de cinquentenária,
Ou seja, é uma resposta da sociedade brasileira dizendo que eles não aguentam mais tanta porcariada na TV. Tá aí. Esses são exemplos que a gente vive, deputado Silas, já vou encerrar minha participação, para mostrar que a sociedade, e eu só abro um parênteses aqui na minha própria fala, essa comissão, esse estatuto que nós estamos aqui discutindo, que é o Estatuto da Família, eu me pergunto, Bolsonaro, a que ponto um parlamento brasileiro, de um país que é tradicionalmente a favor da família, chegou a ponto de termos que estar aqui discutindo o Estatuto da Família? Meu Deus, família está na Constituição. E nós estamos aqui discutindo o Estatuto da Família para garantir o direito de todo o povo brasileiro que já está garantido na nossa Constituição. Então, isso é uma prova de que nós estamos vivendo um momento, pastor Cláudio, deputado Silas, nosso presidente em exercício, de que realmente é necessário que nós, que somos aqui defensores da família, defensores da vida, defensores dos princípios que garantirão a continuidade da sociedade, estejamos nos colocando cada vez mais firmes e cada vez mais combatentes nessa casa, que é a casa onde nós podemos, como o senhor mesmo colocou, é daqui onde saem as leis, é daqui que se formulam as ideias, mas que com certeza tem um apelo de todo o povo brasileiro para que nós possamos alcançar um país mais justo e um Brasil verdadeiramente família, como é o que nós esperamos. Muito obrigado. Muito bem. Antes de passar a palavra ao próximo orador, eu gostaria de deixar aqui 2 ou 3 perguntas ao nosso convidado, o pastor Cláudio Soares Duarte, até porque é muito importante a sua presença nessa audiência pública. O senhor pode observar que só em o senhor estar aqui, o seu próprio exemplo termina trazendo aos deputados federais lembranças de alguns temas que, através das suas palestras ou dos seus vídeos na internet, termina pautando a sociedade em torno do que se deve conceituar como família. E eu queria que, depois que o deputado Jefferson fizesse suas perguntas, o senhor pudesse falar para a gente da sua experiência. Ultimamente, o senhor tem andado o Brasil inteiro e até países do mundo, como o senhor mesmo acabou de relatar. E eu tenho a impressão que, nesse contato direto com homens, mulheres, famílias, o senhor deve ter, como bom observador que é, e também como uma pessoa que trabalha a família, tem esse ministério vocacional na sua vida e na sua família também, deve ter identificado problemas ou situações, além dessas que o senhor pontua de forma muito clara, como pedofilia, a questão do divórcio, a questão de outros pontos que o senhor colocou. Que conselho, que pontos o senhor daria para nós, deputados federais, observarmos com cuidado? E outra coisa, é muito complicado para a gente ouvir de uma pessoa com a sua capacidade essa indagação de o que nós podemos fazer. Na verdade, a gente pode fazer muito e ao mesmo tempo pode fazer pouco. Porque a gente pode fazer muito quando a gente toma a iniciativa de preparar uma lei e apresentar, mas a gente pode fazer pouco porque nós vivemos num país de desiguais. E num país de desiguais, quase tudo que se faz, você leva um carimbo por conta do seu comportamento. E é importante nós, como deputados cristãos, também conciliarmos isso. Eu achei muito interessante quando o senhor iniciou sua fala dizendo: eu sou contra qualquer tipo de discriminação. E mais do que ser contra qualquer tipo de discriminação, hoje passa pela capacidade de um líder, principalmente religioso, ele provar que ele é contra essa discriminação. Não basta dizer, eu sou contra. Ele tem que ter a capacidade, até porque ele foi chamado para ser líder. E como líder, ele vai ter que ter a capacidade de demonstrar que ele é contra qualquer tipo de discriminação. Não é fácil. Eu também sou pastor, meu nome político não tem PR antes, porque eu acho, com todo respeito a quem tem, mas eu acho que, ao estar aqui, eu não sou um pastor, eu sou um deputado federal, e sou pastor na minha igreja, sou pastor na minha terra, e tenho que agir com a isenção necessária que o cargo exige da minha atividade. Mas eu queria perguntar do senhor, quais pontos o senhor, nessa sua experiência
andando pelo mundo e pelo Brasil e também convivendo na sua igreja com o gabinete pastoral. O meu pastor é um pastor de família. Ele atende 2 vezes por semana, para o senhor ter ideia, de 8 da manhã a 1 do outro dia, família, só família. E só tem uma coisa que ele não permite que interrompa ele, é quando ele está com a família no gabinete. Outro pastor ele permite, outro assunto, mas com a família ele não permite. Então, eu queria que o senhor pudesse falar, depois que o deputado Jefferson também fizesse as perguntas dele, até para lhe dar a oportunidade de aproveitar muito bem a sua vinda aqui, que o senhor falasse para a gente dessas experiências, tá certo? Dessa sua convivência pastoral de gabinete mesmo, da relação social da sua comunidade, do seu município e dessa sua peregrinação pelo mundo, anunciando que família, abaixo de Deus, é sem dúvida nenhuma a salvação da sociedade. Deputado Jefferson Campos. Eu quero agradecer nosso presidente Silas, nosso relator, pastor Ronaldo, saudá-lo. Eu sou vice-presidente nacional da Igreja Quadrangular do Brasil. Vossa Senhoria, pastor também, sou pastor de Sorocaba, 25 anos. O pastor tem pregado muito na Igreja Quadrangular, nós temos sido muito abençoados pelas ministrações que o senhor tem nos dado, acompanhamos seu trabalho, parabenizá-lo, gostamos da forma diferente, alegre, que tem se posicionado, tem sido uma bênção muito grande. Então, as minhas palavras, na verdade, são para recepcioná-lo, os companheiros já fizeram aqui as suas ponderações. Eu estou no 5º mandato parlamentar, 3 nesta casa, e tenho visto também essa degradação dos nossos costumes, e como bem colocou aqui o pastor Marco Feliciano, nós estamos aqui igual o povo de Israel quando esteve no Egito, enquanto foi escravo, quando era um povo pequeno, insignificante, lá na terra de Gósen, estava tranquilo, mas quando começa a crescer, aí o faraó vem com as propostas: vamos matar as crianças, vamos destruir os princípios, e Deus tem mandado os seus Moisés, e nós nos consideramos, eu me considero como tal, para a gente lutar contra essas leis que tentam degradar a família e também que tentam fazer com que os nossos locais de culto sejam extremamente exigidos e às vezes até de forma diferenciada. Para ter uma ideia, nós estamos hoje na nossa cidade com 650 templos multados por falta da vistoria do Corpo de Bombeiros. Esta casa aqui não tem a vistoria do Corpo de Bombeiros. Esta casa. O fórum da minha cidade não tem. A prefeitura não tem. O Ministério Público não tem. Mas só os 650 templos são multados e exigidos com ameaça de fechamento. Então, tudo isso a gente entende. Estamos correndo atrás, legalizando, porque entendemos que temos que cumprir a lei. Mas essa lei, às vezes, vale para nós e não vale para outras entidades. E na questão, no que tocante à família, que é o que Vossa Senhoria, pastor, tem brilhantemente ministrado pelo Brasil e fora dele, na questão de família não é diferente. Nós temos visto e sabemos que a família é forte, é a base de uma sociedade forte. E o enfraquecimento da família acaba gerando uma sociedade enfraquecida, como estamos vendo hoje, com o aumento da violência, com o aumento com falta de condições básicas de saúde, de educação e tudo mais. Então, isso é apenas nesse sentido, dar as boas-vindas, agradecer pela sua presença, parabenizar o deputado que o convidou em nome da nossa comissão e desejar que esse trabalho continue sendo executado pelo Brasil. Dizer que nós da Quadrangular somos muito gratos a Deus pela tua vida e pelo teu ministério, porque você tem feito pela família, juntamente com a igreja, logicamente, você tem feito pela família do Brasil. Muito obrigado. Obrigado. Senhor presidente. Registrar Senhor presidente, a presença da pedir deputada... só licença, justificando que eu já cheguei atrasada, a deputada Rosinha da DEFAL, o senhor já ia justificar, na verdade, registrar a presença. Eu ia registrar a sua brilhante presença. Eu queria pedir desculpas porque cheguei atrasada e já estou dando tchau. Tá certo. Eu estava no lançamento do guia para os comunicadores, uma cartilha que eu fiz de como se comunicar, como se relacionar com a pessoa com deficiência. Mas eu estou agora indo para uma reunião na ANAC, também sobre esse tema, a questão da acessibilidade de uma forma geral. Então eu queria pedir desculpas, mas antes de dizer que vou ter que sair, não o ouvi falar, pastor, mas já sei que foi muito rico o seu pronunciamento, e dizer que para mim, mais do que prazer, mais do que felicidade, participar dessa comissão e fazer parte desse grande exército nesse combate, né, nessa luta em defesa da família. Então, vou correr lá, do mesmo jeito que eu vou correr para lá, vou correr para voltar para ver se ainda consigo, do mesmo jeito, me enriquecer com mais informações para esta grande luta. Muito obrigada. Vai com Deus, meu irmão.
Com a palavra, o nosso expositor, pastor Cláudio Soares Duarte. Bom, olha, diante das experiências que eu tenho tido, eu vou fazer algumas colocações e uma delas começa com uma pergunta: se vocês podem fazer algo, se puder, por favor, façam. Hoje uma propaganda de sapato tem uma moça pelada no outdoor. Hoje uma propaganda de bolsa tem uma mulher nua. Hoje, na maioria das propagandas, sempre tem uma insinuação, sempre tem uma colocação, sempre tem uma mensagem subliminar. Isso não é apenas nas propagandas, nos desenhos, porque agora, deixa eu só fazer uma colocaçãozinha espiritual. Existe um sistema espiritual, certo? Que deseja destruir o ser humano, descaracterizar o ser humano. Programas como um Big Brother, que foi citado aqui, eu confesso a vocês que eu me nego a falar de algo tão absurdo, sabe? De algo tão depreciativo no que diz respeito ao ser humano, sabe? Mas a gente sabe qual é a finalidade, que é a busca da audiência. A gente sabe o que gira em torno de tudo isso. A gente vê uma novela onde sempre a degradação da família é pintada e descrita de uma forma tão bonita. Uma propaganda de uma cerveja nunca mostra um dependente do álcool deixando os 30%, 40% do seu orçamento familiar num balcão de um boteco. Não se mostra. Hoje, eu não sei se foram vocês que fizeram isso, se foram seus antecessores, mas eu já tive vontade de fumar quando a propaganda dos cigarros era um camarada montado num cavalo, numa cidade do Arizona, com uma música bonita e um cara saudável. Hoje esse cara saudável virou um esquelético estampado numa carteira de cigarro. Eu espero que um dia o álcool também seja descrito dessa forma. Então, o que se pode fazer hoje, olhando para tudo, respondendo a pergunta? Eu acho que nós temos muitas coisas para acertar, sim. Muitas coisas para ver, sim. Mas pode-se começar com uma programação televisiva mais saudável, com propagandas mais saudáveis. Porque, eu não sei aqui se eu fizesse uma pergunta, quantos de vocês assistiram Big Brother? Me parece que é uma programação que não é dada muito às pessoas mais intelectuais, às pessoas mais bem resolvidas financeiramente. Eu entendo que é um entretenimento barato e muitas vezes uma falta de opção, certo? Que a pessoa sem ver vai... Eu trabalho com família e um dia eu estava assistindo uma novela, passei e vi uma novela, uma cena que me chamou a atenção, que era um carro de família, um camarada brigando com a mulher, e eu fiquei nervoso com aquilo, porque ele estava agredindo a mulher dele, e eu falei, esse cara não pode falar assim com a mulher dele, e a mulher começou a chorar, pegou a chave do carro, entrou e foi para um shopping center, sentou numa praça de alimentação, de repente chegou um camarada bonito, muito sentou, o que a senhora está chorando? E ele muito compreensivo, muito atencioso, e eu lá no meu sofá, pensei comigo, por que essa moça não fica com esse homem tão bom? E logo em seguida eu vi que eu estava torcendo contra o adultério, ou a favor do adultério. Momentaneamente. Vocês já viram um beijo de novela? Tem iluminação, tem tudo. O nosso beijo não tem nada em casa. A realidade é totalmente diferente. Na verdade, a realidade é... E o povo... Essa é que é a questão. O povo quer algo que venha daqui. E que vocês vão ter que brincar muito para conseguir. E que eu louvo a Deus por vocês estarem aqui.
Talvez hoje o povo brasileiro gostaria de estar onde eu estou, um cara simples, com a linguagem que, como eu disse, talvez não seja, né, a linguagem de vocês, mas é o que o povo quer. O povo quer ser feliz, sabe? Mas quer ser feliz de uma forma saudável, sabe? Então eu tenho lutado contra isso e vejo, as pessoas reclamam, no Reino Unido, de 5 mil petições, 1/3 delas estava contida a palavra Facebook, deputado. Entende? Então a internet, eu estava esses dias numa fila no aeroporto e 3 camaradas dizendo que não iam na sexta-feira tomar o chopp. Discutindo os 3, não vou mais na sexta-feira, não vou. O outro perguntou, por que você não vai? Porque a gente senta no bar para tomar o chopp e está todo mundo no telefone e ninguém conversa mais. Eu ia por causa do diálogo. Hoje já tem marido e mulher falando, não é? Pelo MSN, dentro de casa. Ou observe nos aeroportos, vocês que passam aí direto, a coisa mais comum. Então o que nós podemos fazer? A família foi mais feliz, sabe? Quando não tinha essas parafernálias. Hoje esses meninos não sabem o que é um chuvisco na televisão. Tu lembra da época? Alguém com bambu do lado de fora, girando a antena, e você gritando lá, para. Exatamente, isso aí. Na nossa época de criança, a gente tinha medo de quê? Mula sem cabeça, velho do saco, mulher do algodão. Hoje essa sociedade fala inglês, domina informática e estão vivendo aí uma síndrome do pânico. Esse dia entrou uma menina no meu gabinete de 16 anos e disse, minha vida acabou. Eu disse, acabou por quê? Porque eu perdi meu celular. Eu falei, menino, você vai embora do meu gabinete, senão sua vida vai acabar aqui mesmo. Porque eu com tanto problema sério, uma sociedade... É essa sociedade que nós estamos vendo. É só contra isso que a gente está pedindo. Sabe? É contra isso que nós estamos clamando. Tem gente que não está pedindo porque não tem voz para pedir, empurra aquilo na televisão, tem que assistir aquilo, porque vai fazer o quê? Vai para onde? Vai desligar a televisão e vai deitar? Agora o que vai passar, se vocês podem fazer alguma coisa, por favor, façam. Não façam pelos héteros, não façam pelos gays, não façam pelos negros, não façam pelos analfabetos, pelos cultos. Façam pelo povo. Façam por nós que estamos lá fora. Entendeu? Isso para mim é expressivo. Vocês podem fazer. Talvez eu não saiba dizer o quê. Mas eu sei que podem. Eu sei que se Deus colocou aqui, Ele vai dar condições de ser feito. Ok, obrigado. Vamos agora para o próximo bloco. Vamos ouvir o deputado Marcos Rogério, em seguida o nosso querido general Bolsonaro. Senhor presidente, nobre deputado Silas Câmara, a quem cumprimento pela condução dos trabalhos, senhor relator, deputado Ronaldo Fonseca, que tem uma tarefa árdua de relatar esse projeto e de agregar também as ponderações, as ideias e as sugestões que serão acostadas ao projeto apresentado. E de modo muito especial cumprimentar o pastor Cláudio Duarte, que vem a essa casa para trazer também a sua visão e a sua contribuição acerca de um tema tão importante para o país, um tema que infelizmente tem sido tratado de forma secundária e com um certo desrespeito ou com a pecha da discriminação. Quando se fala desse tema nesta casa ou em outro ambiente, logo alguém já coloca a pecha de fundamentalista, de retrógrados, de atrasados, quem defende família. Veja, defender a família se tornou sinônimo de atraso. Eu acho que nós precisamos realmente caminhar para o atraso, porque a Constituição Federal diz que a família é base da sociedade. Então vamos voltar à base. Se isso é o atraso, caminhemos para ele. Mas, senhor presidente, eu queria fazer aqui uma ponderação. Eu acho que a oportunidade aqui, nós estamos hoje ouvindo alguém que trabalha, na verdade, uma verdadeira terapia de casais. Eu não tive a oportunidade de acompanhar pessoalmente as palestras do pastor Cláudio Carvalho, mas lá em casa minha esposa tem os vídeos que estão disponíveis, de vez em quando ela leva,
E é muito prazeroso ouvir alguém falar com a propriedade que fala e da forma que fala, porque fala de assunto sério, mas de um jeito carinhoso, de um jeito que você conquista as pessoas. Então, parabéns pelo seu ministério, e o Brasil precisa muito desse tipo de instrumento, e eu tenho certeza que Deus o tem honrado com essa forma tão especial. Senhor presidente, eu fiz aqui, enquanto eles falavam, algumas observações com relação a esse tema. Nós estamos numa audiência, numa oportunidade de debater o assunto. O Brasil é um país feito de famílias. Embora muita gente fale dos indicadores econômicos, nesse momento não tão comemorados quanto antes, mas até pouco tempo atrás celebrava-se os indicadores econômicos do Brasil. Mas não são os indicadores econômicos a base da sociedade brasileira. Também não são, embora tenhamos avançado nessa área, os indicadores sociais a base da sociedade brasileira. Embora a educação seja extremamente importante para o país, estratégica para o desenvolvimento do país, também não é a educação a base da sociedade. A Constituição Federal, no 226, afirma que a família é a base da sociedade brasileira. E eu diria que descuidar da família é descuidar do Brasil. Afrontar a família é afrontar a base, é afrontar o fundamento do próprio país. Nenhuma sociedade será forte se a família for fraca. A inversão de valores, senhor presidente, a perda de referência, tem levado o país a descuidar daquilo que mais importa, a família. Veja o exemplo da Grécia, um país que, enquanto cuidava da família, influenciava o mundo, influenciava o planeta. Se alguém teve a curiosidade de ler um escritor chamado Fustô de Coulanges, numa obra Cidade Antiga, vai conhecer a trajetória de um fracasso. Como fracassar? Como dar errado? E não é um livro religioso. É um livro que retrata o caminho que leva ao fracasso. Basta olhar para a Grécia hoje. Então, senhor presidente, eu penso que nós temos uma oportunidade de abordar esse tema, não só à luz do debate caloroso em muitas ocasiões, mas de construir algo que nos remete ao passado? Não, ao princípio, ao começo, àquilo que a Constituição, aquilo que o legislador constituinte quis deixar cristalizado, porque o capítulo, a família, ganhou na Constituição Federal um capítulo inteiro para ela. Portanto, não é um tema secundário, é um tema de importância, de relevância. Eu penso que nós estamos diante de uma grande oportunidade. Então, eu queria cumprimentar a Comissão Especial pela iniciativa desse encontro, por nos oportunizar, ouvir autoridades no assunto, outras virão certamente para debater essa matéria, e nós teremos a oportunidade não só analisar o conjunto das proposições que estão em posse do relator, mas também de contribuir oferecendo outras ideias, outras sugestões para aperfeiçoarmos ainda mais esse instrumento normativo. Parabéns a essa comissão especial, ao pastor Cláudio Duarte, a essa casa, sempre bem-vindo, e bem-vindo aos lares de milhões e milhões de brasileiros que precisam ouvir essa mensagem agregadora, restauradora, reconciliadora com as famílias do nosso país. Muito obrigado, estou honrado de estar aqui hoje. Muito obrigado, deputado Marcos Rogério. Com a palavra, Sua Excelência, o deputado Jair Bolsonaro. Nesse público aqui, eu estou muito mais para ouvir do que para falar. Parabéns, Cláudio Duarte, eu te conheço muito pouco, não acompanho, né? Mas eu admiro aí. Tem um slogan meio do Feliciano, acabamos de lançar agora, né? Há 30 anos o povo pedia direta já, hoje pede direita já. Pronto. Cláudio Duarte, quase encerrando aqui. Às vezes é obrigado a escolher o menos ruim. Né? No passado aqui eu fui candidato a presidência aqui da casa, não é para chegar, até porque o que o eleitor aqui queria eu não tinha para dar. Ok? Mas eu ajudei a eleger o Severino Cavalcante. Porque do outro lado seria Luiz Eduardo Grinhal. Então, sem comentário. Ficamos com o homem da Secretaria de Fora Postos, né? Contra o homem
da máquina de furar cofres do governo. Okay? Tocante à propaganda do tabaco, o senhor elogiou a sua exclusão da televisão, mas tem um detalhe. A imprensa sempre viveu do dinheiro do tabaco na propaganda, do álcool e do orçamento. Se tirar o álcool agora, ela vai viver exclusivamente do orçamento. A imprensa, olha que situação que nós estamos, né? Vamos estar na mão do governo. E daí, para encerrar, eu estou aqui com o Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos LGBT. No item 1.3.16, isso aqui é do governo, hein, da Maria do Rosário, agora é da Ideli Salvati. Que como ela gosta de ditadura, ela se casou com um subtenente do Exército agora. Tá? Mas está aqui nesse item aqui. Proposta do governo, né? Inclusive, parabéns a vocês aqui, que às vezes não pode fazer pela família, mas vocês muito fizeram para que não piorasse essa situação. Quando aqui tiraram a questão da ideologia de gênero no PNE. Então está aqui um dos 180 itens, né, que o governo está propondo. Campanha nacional de sexo seguro para adolescentes LGBT usando personagens adolescentes. Eu queria saber como é que é isso. Que 2 molecão de 16 anos de idade vai na televisão à tarde dizer como é que ele faz sexo seguro com outro nessa faixa etária. Agora, eu toparia acabar com o álcool o dia que tivéssemos aqui um presidente da República que tivesse um mínimo de vergonha na cara. Tá? Que mesmo que não tivesse família, tá? Que pelo menos não atirasse em quem tem família. Okay? Quando eu questionei aqui da tribuna da Câmara a sexualidade de algumas personagens do governo, é porque a Dilma Rousseff escolheu para a Secretaria Nacional das Mulheres, com status de ministério, a senhora Eleonora Minicucci, cuja especialidade é aspiração manual intrauterina, ou autoaborto. Mas ela também declarou, e quando declarou, ela abriu a guarda para mim, né? Eu entrei rachando, ela falou o seguinte: não é porque eu tenho mais de 60 anos, feia pra caramba, e tem 68, né? Não é porque eu tenho mais de 60 anos que não continuo fazendo sexo com homens. Mentira! Com aquela cara nem com Viagra na veia. Tá? Não continuo fazendo sexo com homens e mulheres. Ainda se intitulou aí homossexual. E o meu grande orgulho é minha família, é minha filha que é gay. Onde da tribuna, Silas, eu falei: Dilma Rousseff, essa mulher pode representar a tua mãe. A dona Olinda Bolsonaro, não. Então, a partir do momento que o governo bota uma figura dessa para representar as mulheres no Brasil, é sinal que ela está, eu não posso falar aqui, né, se lixando para a família. Ela está esnobando em cima da minha mãe, da tua mãe se for viva, da tua esposa, da tua filha, da tua tia, da tua avó. Esperar o quê? Eu confesso, né, eu só tenho para falar o seguinte: parabéns a vocês. Inclusive, ô Feliciano, de vez em quando eu falo bem de vocês, né? Outro dia, negócio de candidatura à presidência da República, eu falei do pastor Everaldo. O cara falou: o cara é pastor! Quer dizer, eu falei: olha, se ele fosse homossexual, ladrão, maconheiro, mensaleiro, não tinha problema nenhum. Por ser evangélico, o cara já cai de pau em cima dele. Mas vocês aqui têm um grande trabalho, né? E se eu pudesse e tivesse meios, e realmente vocês concordassem, seria cabo eleitoral de vocês na reeleição deste ano nos seus respectivos estados, que vocês fazem um excelente trabalho pela família, pelas crianças e pelo Brasil, que pede de vez em quando algum colega nosso dar uma pisadinha na bola, que dá, né? Isso é natural porque somos seres humanos. Mas, parabéns ao trabalho de vocês, parabéns ao pastor Cláudio Duarte, ao Silas, Ronaldo Fonseca, essa bancada maravilhosa aqui, que eu me sinto muito feliz de estar aqui, como estava feliz no ano passado, integrando a Comissão de Direitos Humanos do Feliciano, que botou um freio de arrumação lá. Agradecer o apoio de vocês, que eu quase fui eleito presidente, faltou só um voto, foi 10-8, se fosse 9-9, imagina o simbolismo, né, em cima dessa quadrilha que nos governa hoje em dia, com todo respeito ao Fernandinho Beiramar, tá ok? Muito obrigado, parabéns. Isso aí. Para você ver, pastor Cláudio Duarte, como o senhor faz
como o senhor faz a defesa da família com bom humor, o senhor e o Bolsonaro fariam uma dupla imbatível, né? O senhor defendendo a família e ele enfrentando diretamente a... Depois dizem que engraçado sou eu, né? Registrar aqui a presença do pastor João Campos, nosso querido companheiro, presidiu a frente parlamentar desta na Câmara dos Deputados por muitos anos, tem um belíssimo trabalho prestado a toda a comunidade cristã, não é evangélica, é cristã dessa nação, e eu quero, além de registrar a presença, perguntar se Vossa Excelência quer usar a palavra, já que estamos encerrando, seria o último orador. Fátima Pelaz acaba de chegar aqui também, nossa querida deputada Fátima Pelaz, lá do estado do Amapá. Senhor presidente, obrigado aí pelo carinho, pela deferência. Lamento não ter tido a oportunidade de ouvir o pastor Cláudio Duarte. Tinha projetos meus da Comissão de Segurança Pública, tive que me dedicar lá, só agora pude estar aqui. Mas quero cumprimentá-lo, sei da sua competência, da sua capacidade de comunicar, de abordar um tema dessa natureza. Tenho certeza que trouxe aqui grande contribuição. Observava a fala do deputado Bolsonaro e estava refletindo sobre coisas do nosso dia a dia aqui. De fato, nós haveremos de enfrentar muitas dificuldades, meu caro relator, deputado Ronaldo Fonseca. Não só em função de abordagens da mídia, de forma muito diversa daquilo que pensa, não apenas nós, mas a maioria absoluta da sociedade brasileira. A mídia termina, a gente permite, a televisão é uma forma de, a gente não sendo disciplinado, de permitir que qualquer coisa entre dentro da nossa casa e converse com nossos filhos, com todo mundo, e passe valores, princípios, conceitos distorcidos, enfim, é o que anda acontecendo. E a gente não é tão disciplinado para selecionar programas, enfim. E é muito difícil, de fato, cercar isso. Mas, de outro lado, por que muitas dificuldades? É porque o governo, por mais que não diga, não verbalize isso, a Dilma, por exemplo, não vá à imprensa e diga numa entrevista, etc., mas está escrito. Né? Você pega o PNDH3, o Terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos, está tudo escrito lá, o que o PT pensa acerca dessas coisas. Tudo absurdo. E está escrito. E é programa de governo, é o que eles pensam, o que eles propõem, o que eles querem. Então nós estamos enfrentando o governo, nós estamos enfrentando grande mídia e outros setores minoritários da sociedade, mas que têm espaço na mídia, etc. Agora, penso que todos nós temos consciência disso, estamos e iremos fazer o bom debate e certamente ao final haveremos de consolidar no Estatuto da Família princípios, valores, conceitos que expressem o sentimento da maioria da sociedade brasileira e tornando isso consolidando isso cada vez mais norma, lei que rege essa nação. Muito obrigado. Obrigado, deputado João Campos. A deputada Fátima Pelaz quiser utilizar a palavra. O nosso expositor tem que correr para o aeroporto, mas Vossa Excelência, que inclusive colheu as assinaturas para a instituição da Frente Parlamentar em defesa da família aqui na Câmara dos Deputados, no ano passado, ano retrasado, fez um trabalho belíssimo. Portanto, se quiser utilizar a palavra, tem aí uns 3 minutos também para deixar a sua mensagem. Obrigada, presidente. Também nós chegamos agora, não tivemos a oportunidade de ouvir o pastor aqui, nós estávamos também na reunião da bancada e não tive oportunidade, mas reafirmar também o nosso compromisso, a preocupação, e acho que nós temos que levantar e pegar esse momento que está sendo discutido aqui, levar também para todo o Brasil, para fazer um chamamento, que nós temos uma luta desigual, né, numa mídia que tenta fazer todo um trabalho de desconstrução da família brasileira. Nós temos que ficar atentos. Queria parabenizar também o pastor pelo trabalho que vem fazendo no Brasil todo. Tive a oportunidade de ver uma mensagem sua em relação à questão da mulher também, tá? E a gente até repassou bastante essa diferença que existe, né, entre o homem e a mulher e a forma que nós temos que compreender e para fortalecer a família. Então, só reafirmar o nosso compromisso e parabenizar todos, porque esse é um momento importante. O Congresso Nacional se levanta e traz esse debate para a sociedade, que nós temos que reafirmar sempre a família brasileira. Obrigada. Doutor Grilo também quer dar uma palavrinha de 2 minutos, e assim a gente, só para o senhor entender, pastor, nesse momento está acontecendo essa audiência pública aqui, deve estar acontecendo nessa casa, onde 50 reuniões diferentes. Então, ter tido aqui a presença de deputados federais, torna essa audiência pública uma belíssima audiência pública em termos de participação.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor pastor Cláudio Duarte, em primeiro lugar eu gostaria exatamente de agradecer a presença do pastor Cláudio Duarte aqui, que nos trouxe essas contribuições. Pedir desculpa porque eu não pude permanecer aqui todo momento. Como o presidente disse, nós temos várias reuniões acontecendo no mesmo momento. E eu, como titular de uma outra comissão, Comissão de Legislação Participativa, estava até participando lá, porque hoje nós aprovamos na Comissão de Legislação Participativa também um seminário para discutir a relação entre o álcool e a adolescência. Porque muitas famílias estão sendo aí destruídas pela droga, pelo álcool. Ontem nós realizamos nessa casa um seminário para discutir a legalização da maconha. E aí nós pudemos ouvir vários médicos, vários psicólogos que trouxeram até essa contribuição mostrando quais os efeitos da droga na vida das pessoas, como é que a droga destrói a vida das pessoas. E hoje nós aprovamos lá a realização de um outro seminário para discutir a questão do álcool. E muitos adolescentes aí estão aprendendo a usar álcool sem qualquer controle exatamente da família. Então, acho que é muito importante nós começarmos a discutir com toda a sociedade a importância da família na vida das pessoas. E até gostaria de convidar o nosso colega Ronaldo Fonseca. Ano passado, o deputado Ronaldo Fonseca começou a colher assinaturas. E eu pude ajudar o deputado Ronaldo Fonseca. Nós colhemos mais de 150 assinaturas para uma PEC que deixa claro na Constituição que o casamento é entre um homem e uma mulher. E gostaria de parabenizar também o pastor Cláudio por uma coisa muito importante que ele disse aqui, exatamente da tolerância, que é importante nós termos tolerância para aprender a conviver com os desiguais, sem abrir mão das nossas opiniões, das nossas convicções. Como Jesus nos ensinou, nós precisamos amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Então nós precisamos amar e respeitar sem abrir mão da família brasileira. Pastor Cláudio, muito obrigado, senhor presidente, por permitir essa participação. Obrigado. Nós ainda temos alguns minutos. Palavra com o nosso deputado Ronaldo Fonseca, relator, para suas considerações finais em relação a essa audiência pública, e depois vamos ouvir as considerações finais também do nosso expositor. Senhor presidente, eu queria apenas, encerrando esta comissão, dizer o seguinte: o fato de nós termos aqui, eu quero reafirmar isto, para ficar muito claro, o fato de nós termos apenas um pastor aqui fazendo uma manifestação e trazendo aqui a sua palavra nesta conferência, nessa audiência pública, é porque outros convidados, inclusive seria muito interessante tê-los aqui para dar o contraponto, eles não confirmaram presença, não vieram. Então, nós queríamos muito e desejamos muito que tenhamos aqui pessoas que pensam diferente, talvez, da maioria desta comissão. Então, eu queria deixar claro aqui que esta relatoria está absolutamente aberta para que aprovemos o nome de outros colaboradores, espertos no assunto, que venham, independente do credo religioso, independente da cor partidária, mas que venham a esta comissão para colaborar com o nosso trabalho. Então, nós vamos ter uma próxima sessão ordinária da comissão. Eu estarei trazendo aqui a solicitação de aprovação de vários requerimentos para várias audiências públicas, e já vamos, então, manifestar uma data mais posterior para que os nossos convidados possam encaixar nas suas agendas. E já sugiro também aos pares aqui desta comissão que tragam sugestões de nomes, de instituições para participar, porque é interessante que nós ouçamos, então, a sociedade brasileira, para que nós possamos oferecer a esta sociedade um estatuto da família que venha corroborar com os valores morais e sociais que tantos nós prezamos e queremos para esta nação. Muito obrigado, deputado Ronaldo Fonseca. Para as suas considerações finais, pastor Cláudio Duarte. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de ter estado aqui. Espero ter conseguido ser claro nos meus posicionamentos. Vou continuar intercedendo em favor de todos, pedindo a Deus que dê a vocês sabedoria, que dê a vocês entendimento, clareza,
e principalmente um posicionamento firme diante de todas as situações que virão, certo? Eu quero só pedir a vocês, não desistam, continuem, por mais às vezes que seja desanimadora a visão de estar debaixo de uma autoridade que talvez aparentemente tem mais força, mas que nós possamos entender que Deus está no controle de todas as coisas. Se eu não pensar assim, não faz sentido. Então foi um grande prazer, muito obrigado por tudo. Eu só tenho a agradecer, espero numa próxima oportunidade estar aqui, né, participando novamente, vendo e principalmente ouvindo as partes que não consegui ouvir hoje. Só gostaria de dizer que a Bíblia não proíbe pessoas do mesmo sexo se amarem e nem de morarem juntas. Ruth e Noemi eram duas mulheres que moravam juntas. Davi e Jonatas eram dois homens que se amavam. Mas a Bíblia nos orienta a não mantermos relações com pessoas do mesmo sexo. Levítico 18, 22. É só isso. Entendeu? Só isso que às vezes eu acho que a gente tem que expor e ouvir. Esse é o meu posicionamento. Muito obrigado por terem me ouvido. Muito obrigado pelo que disseram. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar. Declaro encerrados os trabalhos. Antes, porém, convoco a reunião para o dia 14/5 de 2014, às 14h30. Está encerrados os trabalhos.